Parte 1. A espera finalmente chegou ao fim, e agora o Flamengo prepara-se para entrar numa das fases mais decisivas da temporada. Com o Mundial encerrado, a direção rubro-negra ganha finalmente liberdade para acelerar o mercado de transferências, enquanto Leonardo Jardim começa a definir os últimos detalhes para montar uma equipa ainda mais forte para a sequência do Campeonato Brasileiro e das restantes competições. Mas atenção, porque as novidades não param por aqui. Há excelentes notícias envolvendo Georgian de Arrascaeta, Gonçalo Plata, Danilo e outros jogadores importantes do plantel. Ao mesmo tempo, o departamento médico divulgou atualizações relevantes sobre vários atletas lesionados, incluindo Luís Araújo, Lucas Paquetá e Léo Ortiz. E como se isso não bastasse, o Flamengo prepara uma verdadeira ofensiva no mercado, com nomes de peso como Thiago Almada, Luís Henrique e Danilo novamente no centro das atenções. Fique conosco até ao final porque, ao longo deste vídeo, vamos explicar todos os detalhes, mostrar o que realmente está a acontecer nos bastidores do Mengão e revelar porque é que os próximos dias podem mudar completamente o rumo da época do clube. Depois de alguns dias marcados pela pausa provocada pelo Mundial, o Flamengo regressa agora totalmente concentrado nos seus objetivos internos. O calendário que espera a equipa é extremamente exigente e praticamente não oferece margem para descanso. A comissão técnica definiu uma semana de trabalho intenso, com sessões de treino diárias destinadas a recuperar o ritmo competitivo e preparar os jogadores para uma sequência de jogos que poderá influenciar diretamente a luta pelos títulos. Os trabalhos começaram ainda no domingo, no Ninho do Urubu, e prosseguem diariamente durante toda a semana. Leonardo Jardim pretende aproveitar cada sessão para corrigir detalhes táticos, recuperar a melhor condição física dos atletas e integrar aqueles que regressam de lesão ou de compromissos internacionais. O treinador sabe perfeitamente que o Flamengo entra agora numa fase em que cada ponto conquistado poderá fazer enorme diferença na classificação do Brasileirão. A próxima deslocação será até Chapecó, onde o Flamengo enfrentará a Chapecoense. A viagem está programada para a tarde, permitindo que a equipa chegue ainda antes da noite para descansar e preparar o encontro com tranquilidade. Logo após essa partida, a delegação regressará rapidamente ao Rio de Janeiro, iniciando praticamente de imediato nova preparação para outro desafio importante, desta vez diante do São Paulo, no Maracanã. Este calendário apertado demonstra claramente que não haverá tempo para experiências. Cada treino, cada recuperação física e cada decisão técnica tornam-se fundamentais para garantir um rendimento elevado durante as próximas semanas. E precisamente quando o calendário começa a apertar, chegam também excelentes notícias para os adeptos rubro-negros. Uma das maiores preocupações das últimas semanas dizia respeito ao estado físico de alguns dos principais jogadores do plantel. Felizmente, os sinais que chegam do centro de treinos são bastante positivos. Georgian de Arrascaeta voltou a trabalhar normalmente com bola e tudo indica que estará totalmente disponível para voltar a integrar a equipa principal. O médio uruguaio continua a ser uma das maiores referências técnicas do Flamengo, sendo responsável por grande parte da criatividade ofensiva da equipa. O seu regresso representa um enorme reforço para Leonardo Jardim, sobretudo numa altura em que o clube entra numa sequência decisiva de jogos. Outro nome que também evoluiu muito bem foi Gonçalo Plata. Depois de algumas limitações físicas, o jogador já participa normalmente nas atividades do grupo e aproxima-se rapidamente do regresso oficial às competições. A velocidade, capacidade de desequilíbrio e qualidade técnica do equatoriano poderão oferecer novas soluções ofensivas ao treinador português. Mas as boas notícias não ficam por aqui. Léo Pereira também apresenta uma evolução muito positiva e tudo indica que estará disponível para os próximos compromissos. A sua presença aumenta significativamente a segurança defensiva da equipa, sobretudo perante adversários que costumam explorar bastante as bolas paradas e os contra-ataques rápidos. Danilo é outro atleta que praticamente recuperou todas as condições físicas. Apesar das dúvidas surgidas recentemente, a expectativa interna é bastante otimista, havendo mesmo possibilidade de começar entre os titulares no próximo encontro. Além disso, Alex Sandro recebeu oficialmente a confirmação da renovação do seu vínculo contratual com o Flamengo, demonstrando que a direção continua satisfeita com o seu rendimento e acredita que poderá desempenhar um papel importante durante o restante da temporada. No entanto, nem todas as notícias são completamente positivas. Enquanto alguns jogadores regressam aos relevados, outros continuam entregues ao departamento médico, exigindo acompanhamento constante da equipa clínica do clube. O caso que mais preocupa neste momento é o de Luís Araújo. Depois de realizar uma bateria completa de exames médicos, foi finalmente identificado o problema no joelho do jogador. Felizmente,
Apesar da existência de uma lesão confirmada, os especialistas concluíram que não será necessária qualquer intervenção cirúrgica. Esta conclusão representa um enorme alívio para o Flamengo. Caso fosse necessária uma operação, Luís Araújo poderia ficar afastado durante vários meses, comprometendo praticamente toda a segunda metade da temporada. Felizmente, o cenário revelou-se muito mais favorável. O tratamento será totalmente conservador, baseado em fisioterapia intensiva, fortalecimento muscular e recuperação progressiva. Isso aumenta significativamente as hipóteses de o atacante regressar aos relevados muito antes do inicialmente temido. Naturalmente, o departamento médico continuará a acompanhar diariamente a evolução clínica do atleta, evitando qualquer precipitação que possa provocar uma recaída. Outro jogador que continua em recuperação é Lucas Paquetá. O médio brasileiro encontra-se numa fase bastante importante do processo de reabilitação. Neste momento realiza sessões intensivas de fisioterapia combinadas com exercícios específicos de fortalecimento muscular, etapas fundamentais antes da autorização para regressar aos treinos completos com o restante plantel. Internamente existe bastante confiança de que, mantendo esta evolução, Paquetá poderá entrar em breve na fase final da recuperação, iniciando trabalhos diretamente no relevado antes de voltar oficialmente às competições. Também Leo Ortiz apresenta uma evolução bastante animadora. O defesa já realiza atividades em campo acompanhadas pela preparação física e pelos fisioterapeutas do clube, sinal claro de que o processo de recuperação está bastante avançado. Caso continue a responder positivamente, poderá voltar a ser opção para Leonardo Jardim, num futuro muito próximo. Estas recuperações surgem precisamente numa altura decisiva da época, oferecendo ao treinador cada vez mais alternativas para montar uma equipa competitiva e preparada para enfrentar a maratona de jogos que se aproxima. Mas apesar das boas notícias vindas do departamento médico, existe um assunto que continua a dominar completamente os bastidores do Flamengo: o mercado de transferências. E é precisamente aí que tudo começa agora a ganhar contornos muito mais interessantes. Parte 2. Mas há um tema que continua a dominar todas as conversas entre os adeptos rubro-negros. Esse tema chama-se mercado de transferências. Durante várias semanas, a direção do Flamengo optou por manter uma postura cautelosa, evitando entrar em disputas milionárias enquanto decorria o Mundial. Muitos adeptos chegaram mesmo a questionar essa estratégia, perguntando por que o clube não avançava imediatamente para fechar as contratações desejadas por Leonardo Jardim. No entanto, nos bastidores existia um plano muito bem definido. A direção entendia que negociar jogadores durante uma competição internacional significava enfrentar valores inflacionados, forte concorrência europeia e pouca margem para obter condições favoráveis. Agora, com o torneio terminado, esse cenário mudou completamente. O Flamengo acredita que este é o momento ideal para acelerar as negociações e tentar concluir acordos que, há poucas semanas, pareciam financeiramente inviáveis. A lógica seguida pela direção é relativamente simples. Sempre que um jogador participa numa grande competição internacional e se destaca, o seu valor de mercado dispara quase imediatamente. Os clubes vendedores tornam-se mais exigentes, os empresários recebem propostas de várias ligas europeias e qualquer negociação transforma-se numa verdadeira batalha financeira. Foi precisamente para evitar esse cenário que o Flamengo decidiu esperar pacientemente pelo fim do torneio. E, olhando para aquilo que realmente aconteceu durante a competição, a estratégia parece começar a fazer sentido. Um dos exemplos mais claros é Luís Henrique. O extremo era apontado como um dos atletas que poderiam valorizar-se significativamente caso tivesse uma participação consistente no Mundial. Existia uma enorme expectativa por parte do seu clube relativamente ao impacto que uma boa campanha poderia ter no mercado internacional. No entanto, a realidade acabou por ser bastante diferente. Embora tenha integrado a seleção, Luís Henrique teve poucos minutos em campo e nunca conseguiu assumir um papel de destaque. Com oportunidades limitadas, acabou por não despertar o interesse massivo dos gigantes europeus que muitos esperavam. Consequentemente, a valorização prevista simplesmente não aconteceu. Para o Flamengo, esta situação representa uma oportunidade importante. Sem uma explosão mediática durante o torneio, as exigências financeiras tendem naturalmente a diminuir. Isso não significa que o negócio será simples, mas torna-o certamente mais acessível do que seria antes do início da competição. Outro caso muito semelhante é o de Danilo. O jogador também entrou no Mundial rodeado de enormes expectativas. O objetivo do seu clube passava por utilizá-lo como uma verdadeira montra internacional, esperando receber ofertas milionárias provenientes da Europa logo após a competição. Apesar de ter somado mais minutos do que Luís Henrique,
Danilo também não conseguiu afirmar-se como uma das figuras do torneio. Teve algumas boas participações, mostrou qualidade sempre que foi chamado, mas nunca acumulou protagonismo suficiente para provocar uma corrida desenfreada entre os principais clubes europeus. Esse detalhe poderá fazer toda a diferença durante as próximas semanas. Internamente, o Flamengo acredita que existe agora um contexto muito mais favorável para negociar. Os responsáveis entendem que a pressão do mercado diminuiu consideravelmente e que será possível apresentar uma proposta financeiramente equilibrada, sem entrar em leilões completamente fora da realidade financeira do clube. No entanto, existe um nome que continua acima de todos os outros na lista de prioridades. Estamos a falar de Thiago Almada. Entre todos os jogadores observados pela direção rubro-negra, é provavelmente aquele cuja negociação se encontra no estado mais avançado. Há contactos frequentes entre as partes, existindo um claro interesse do Flamengo em concluir a operação o mais rapidamente possível. Durante o Mundial, Almada participou em vários encontros e acumulou mais de 200 minutos de utilização. Embora tenha demonstrado qualidade sempre que entrou em campo, também ele acabou por não atingir o protagonismo esperado. Nos bastidores, tanto o jogador como o seu clube acreditavam que uma campanha mais marcante poderia abrir definitivamente as portas para um grande contrato europeu. No entanto, terminado o torneio, o cenário apresenta-se bastante diferente. Até ao momento, as tão esperadas propostas milionárias provenientes da Europa continuam sem surgir. E é precisamente aqui que o Flamengo acredita poder fazer diferença. A direção entende que este poderá ser o momento ideal para convencer o jogador através de um projeto desportivo sólido, oferecendo-lhe protagonismo imediato, competitividade e a possibilidade de lutar por títulos importantes já nesta temporada. Mas o Flamengo não está completamente sozinho nesta corrida. Também o River Plate demonstra um interesse em Thiago Almada e chegou mesmo a apresentar uma proposta. No entanto, as informações mais recentes indicam que o clube argentino começa a perder confiança na concretização do negócio. Nos bastidores existe a sensação de que a negociação se tornou extremamente difícil para os argentinos, sobretudo devido às exigências financeiras envolvidas e à forte concorrência do Flamengo. Esse cenário aumenta significativamente o otimismo entre os dirigentes rubro-negros. Naturalmente, ainda não existe qualquer acordo fechado. As negociações continuam em andamento, vários detalhes financeiros precisam de ser discutidos e todas as partes envolvidas mantêm uma postura cautelosa. Ainda assim, dentro do Flamengo cresce a convicção de que a oportunidade nunca foi tão favorável como neste momento. Leonardo Jardim acompanha todo este processo com enorme expectativa. O treinador considera fundamental reforçar o plantel durante esta janela de transferências. Apesar da qualidade já existente, entende que a equipa necessita de mais profundidade para enfrentar simultaneamente Campeonato Brasileiro, Taça do Brasil e competições internacionais. O objetivo não passa apenas por contratar jogadores conhecidos. A ideia é trazer atletas capazes de entrar imediatamente na equipa principal, aumentar o nível competitivo do plantel e elevar ainda mais a qualidade do futebol apresentado pelo Flamengo. É precisamente por isso que a direção procura agir com inteligência. Em vez de realizar investimentos precipitados, prefere esperar pelo momento certo para conseguir melhores condições financeiras e reduzir significativamente o risco de pagar valores exagerados por jogadores que poderiam custar muito menos apenas algumas semanas depois. Até agora, tudo indica que essa estratégia poderá revelar-se extremamente acertada. O encerramento do Mundial alterou completamente o panorama do mercado internacional. Jogadores que antes pareciam inalcançáveis começam novamente a entrar na realidade financeira do Flamengo. Clubes vendedores mostram-se mais disponíveis para negociar, empresários voltam à mesa das conversações e várias operações que estavam praticamente congeladas começam finalmente a ganhar velocidade. Por isso, os próximos dias prometem ser absolutamente decisivos. A expectativa dentro do clube é enorme. Os adeptos acompanham cada atualização com ansiedade e Leonardo Jardim aguarda reforços que poderão transformar completamente a força do plantel para a segunda metade da época. Mas atenção, as novidades ainda estão longe de terminar. Existem novas movimentações internas, decisões importantes da direção e outros detalhes que começam a surgir nos bastidores do Ninho do Urubu e que podem influenciar diretamente o futuro imediato do Flamengo. E é precisamente sobre essas informações exclusivas que vamos falar na próxima parte. Parte 3. Conclusão. Com o encerramento do Mundial, a sensação dentro do Flamengo é clara. Chegou o momento de transformar planeamento em ação. Durante semanas, a direção foi alvo de críticas por aparentar uma postura demasiado cautelosa no mercado.
Muitos adeptos perguntavam diariamente por que o clube não anunciava reforços enquanto outros rivais já fechavam negócios importantes. No entanto, a administração manteve-se fiel ao plano traçado desde o início da janela. A ideia era simples: esperar que o mercado estabilizasse, evitar disputas financeiras desnecessárias e negociar numa posição mais favorável. Agora, segundo pessoas próximas do clube, essa estratégia entra finalmente na sua fase decisiva. Leonardo Jardim acompanha cada passo destas negociações com enorme atenção. O treinador português considera que a qualidade do atual plantel é suficiente para competir ao mais alto nível, mas acredita igualmente que existem posições onde a equipa pode crescer ainda mais. O objetivo não é contratar por contratar. A prioridade passa por encontrar jogadores capazes de acrescentar qualidade imediata, aumentar a competitividade interna e oferecer soluções diferentes para os desafios que esperam o Flamengo durante os próximos meses. A época entra agora numa fase em que qualquer detalhe poderá fazer a diferença. O calendário será extremamente exigente, com jogos praticamente de 3 em 3 dias. Nesse contexto, ter um plantel curto representa um risco enorme. Lesões, suspensões e desgaste físico poderão obrigar o treinador a rodar frequentemente a equipa. É precisamente por isso que a chegada de novos reforços é vista como uma necessidade e não apenas como um desejo. Entre todos os nomes observados pelo Departamento de Futebol, Thiago Almada continua a ser aquele que desperta maior entusiasmo. O médio ofensivo reúne características que agradam bastante à comissão técnica: criatividade, capacidade para jogar entre linhas, boa visão de jogo, qualidade no último passe e facilidade em decidir partidas importantes. Internamente existe a convicção de que um jogador com este perfil elevaria imediatamente o nível ofensivo da equipa. Contudo, a direção mantém os pés bem assentes no chão. Apesar do enorme interesse, o Flamengo não pretende ultrapassar o limite financeiro definido para esta negociação. Os dirigentes acreditam que uma gestão responsável é essencial para garantir estabilidade a longo prazo e, por isso, recusam entrar em leilões que possam comprometer o futuro econômico do clube. O mesmo raciocínio aplica-se às situações de Luís Henrique e Danilo. Ambos continuam a ser monitorizados, mas qualquer avanço dependerá das condições apresentadas pelos respectivos clubes. Caso os valores sejam considerados exagerados, o Flamengo está preparado para procurar alternativas no mercado. Esta postura revela uma mudança significativa na forma como o clube gera as suas contratações. Nos últimos anos, o Flamengo consolidou-se como uma das maiores potências financeiras da América do Sul, mas isso não significa que esteja disposto a pagar qualquer preço. Pelo contrário, a atual direção pretende combinar ambição desportiva com responsabilidade financeira, procurando sempre o melhor equilíbrio entre investimento e retorno. Enquanto isso, Leonardo Jardim continua totalmente concentrado na preparação da equipa. Os treinos realizados ao longo da semana têm sido intensos, com grande foco na organização defensiva, na circulação rápida da bola e na pressão alta, características que o treinador pretende implementar de forma consistente. A comissão técnica sabe que o regresso às competições oficiais exige uma equipa preparada física e mentalmente para responder imediatamente às exigências do calendário. As notícias positivas vindas do departamento médico também aumentam o otimismo. O regresso gradual de Arrascaeta, Gonçalo Plata, Léo Pereira, Danilo e outros jogadores oferece mais opções ao treinador e reduz significativamente os problemas enfrentados nas últimas semanas. Quanto mais atletas estiverem disponíveis, maiores serão as possibilidades de gerir o desgaste físico sem perder qualidade competitiva. No caso de Luís Araújo, apesar da confirmação da lesão no joelho, o facto de não necessitar de cirurgia representa uma excelente notícia para todo o universo rubro-negro. O processo de recuperação continuará a ser acompanhado cuidadosamente, mas a expectativa é de que o atacante possa regressar muito antes do que inicialmente se receava. Também Lucas Paquetá e Léo Ortiz continuam a evoluir positivamente nos respectivos programas de recuperação. A cada semana aumentam as hipóteses de ambos voltarem a integrar os trabalhos completos da equipa, oferecendo ainda mais soluções a Leonardo Jardim para a fase decisiva da temporada. O ambiente no Ninho do Urubu transmite confiança. Os jogadores mostram-se motivados. A comissão técnica trabalha intensamente para elevar o rendimento coletivo e a direção acelera os contactos no mercado. Todos sabem que os próximos dias poderão definir muito do sucesso do Flamengo no restante da época. Os adeptos, por sua vez, acompanham cada novidade com enorme expectativa. Sempre que surge uma informação sobre possíveis reforços, as redes sociais enchem-se de comentários, análises e debates. Isso demonstra a dimensão do clube e a enorme responsabilidade de quem toma decisões nos bastidores. No entanto,
Dentro da estrutura rubro-negra existe uma mensagem muito clara. Calma e inteligência serão fundamentais. O Flamengo acredita que agir no momento certo poderá garantir contratações importantes sem comprometer o equilíbrio financeiro do clube. Se essa estratégia resultar, Leonardo Jardim poderá receber reforços de qualidade precisamente quando a equipa mais precisa deles, aumentando significativamente as hipóteses de lutar por todos os títulos em disputa. Agora resta aguardar os próximos capítulos deste mercado de transferências. As negociações continuam abertas. Novas reuniões deverão acontecer nos próximos dias e qualquer evolução poderá mudar completamente o panorama do futebol rubro-negro. Uma coisa, porém, parece praticamente certa. O Flamengo entra numa fase decisiva da temporada com um plantel cada vez mais próximo da máxima força. Jogadores importantes a recuperar, reforços em negociação e um treinador determinado a construir uma equipa capaz de competir ao mais alto nível. Os próximos dias prometem fortes emoções para a nação rubro-negra. E, como sempre, qualquer novidade poderá surgir a qualquer momento. Por isso, continue atento, porque assim que existirem confirmações oficiais sobre reforços, recuperações ou decisões importantes dentro do clube, estaremos aqui para trazer toda a informação, analisando cada detalhe com rigor, equilíbrio e profissionalismo. Obrigado por acompanhar mais esta atualização sobre o Flamengo. Se gostou deste conteúdo, deixe o seu gosto, partilhe o vídeo com outros adeptos rubro-negros e continue conosco para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço. Até à próxima. Saudações rubro-negras.